Agora, em 18 de outubro de 2022, a Adobe lançou a versão 2023 dos seus aplicativos. E nesse vídeo aqui, eu quero dar destaque para as principais novidades que foram apresentadas no Illustrator 2023. Se você ainda não atualizou, a versão mais recente já está disponível no aplicativo para área de trabalho da Creative Cloud. É só você acessar e baixar, se é que ele já não atualizou automaticamente. Bom, e a primeira ferramenta que eu gostaria de dar destaque é a ferramenta Sobrepor, que permite que você faça aquele trabalho chato de reposicionar elementos, colocando um na frente, um atrás do outro, de jeito muito mais fácil. Quem aqui nunca precisou criar esse tipo de efeito, onde você tem objetos que se entrelaçam? Agora você tem uma ferramenta dedicada para isso, que vai te permitir justamente criar esse efeito de jeito muito mais simples. Eu vou abrir aqui a ferramenta de texto, pressiono a letra T no meu teclado e vou escrever, vou fazer o mesmo efeito ali de cima. Vou colocar aqui tecnologia e depois vou aumentar, colocar aqui no meio da minha tela, prontinho, e vou desenhar uma elipse, pegando aqui a ferramenta elipse, uma elipse aqui parcialmente cobrindo o meu objeto. Vou tirar a cor de preenchimento, vou pegar aqui a cor de contorno e colocar uma cor azul. Utilizando o painel de pincéis, eu vou colocar esse pincel aqui só para deixar ela com algumas pontinhas finas e depois com a ferramenta seleção eu vou rotacionar levemente para que eu tenha esse efeito aqui. Olha, eu vou até diminuir um pouquinho aqui segurando a tecla Alt, eu acho que está grosso demais aqui, né? Deixar aqui com uma espessura um pouco menor. Olha só, o resultado é mais ou menos esse aqui que eu quero. E o que você precisa fazer para entrelaçar esses objetos a partir de agora na versão 2023 do Illustrator? É só você selecionar os objetos que você deseja entrelaçar. Aqui eu estou utilizando só 2, mas vale mais de 2, 3, 4, não importa, tá bom? É só você acessar então o menu Objeto e aqui você vai escolher a opção Entrelaçar e depois em Criar. A partir do momento que você ativa essa função, o Illustrator vai te dar a ferramenta Laço como ferramenta de seleção e você pode indicar para ele quais partes do seu desenho, quais partes do seu projeto você gostaria de entrelaçar, lembrando que ele faz isso apenas para aqueles objetos que estavam selecionados. Eu vou dar um zoom, por exemplo, aqui onde eu tenho a letra C e a letra E, e digamos que eu gostaria que apenas essa parte aqui, olha, sobre a letra C, passasse para trás desse caractere. Para isso é só você selecionar a área que você gostaria de cobrir e aí depois, quando você solta o clique, olha só a mágica acontecendo. E você pode repetir isso para diferentes partes do mesmo desenho. Você pode vir aqui, por exemplo, do lado onde eu tenho a letra I, eu gostaria de esconder essa parte aqui atrás da letra I. Pronto, o resultado vai ser esse. Se você quiser remover uma ação que você acabou de adicionar, é só você vir aqui de novo e selecionar aquela área ali, olha só, e o efeito vai ser desfeito. É claro que você pode utilizar também sempre o atalho Ctrl Z para você desfazer. Se por um acidente você apertou Ctrl Z ou acabou saindo da edição desse objeto entrelaçado, você pode voltar a editá-lo simplesmente selecionando o objeto e aí você vem aqui em Objeto, Entrelaçar, Editar, para você continuar a edição a partir do ponto em que você parou. Observe o seguinte, quando você entrelaça objetos dentro do Illustrator, ele vai agrupá-los aqui no painel Camadas. Quando você expandir a camada que contém os objetos entrelaçados, olha, esse aqui de baixo é esse grupo aqui de cima. Ele vai agrupar esses objetos em um novo tipo de grupo. E ele vai chamar esse grupo de entrelaçar. É óbvio que o meu objeto selecionado é esse aqui de cima, porque ele está sinalizando aqui no painel de camadas. E quando você expande esse grupo, você pode selecionar individualmente cada um desses objetos que são editáveis. Você pode clicar e arrastar à vontade. Uma outra maneira de você entrar na edição deste grupo de objetos entrelaçados, ainda com a ferramenta seleção, é você dar 2 cliques sobre eles. Você vai entrar no modo de isolamento desse grupo de entrelaçamento, ele vai você consegue observar aqui em cima, e aí você pode clicar e arrastar. E se você clicar e arrastar o objeto para muito longe do ponto onde você tinha habilitado a função de entrelaçamento, você vai perceber que o Illustrator, na verdade, cria uma espécie de máscara. Olha só, aqui por exemplo, onde eu tenho a letra C. Ele cria uma espécie de máscara onde eu tenho entrelaçamento apenas naquela região que eu selecionei. Algo que é bem popular aí no Photoshop, né? Se você está acostumado a trabalhar com máscaras ali no Photoshop, você observa que é mais ou menos isso que ele faz aqui.
Infelizmente, ele ainda não deixa você editar essas máscaras de maneira individual, sendo que você sempre vai precisar utilizar a ferramenta de entrelaçamento para você criar esse tipo de efeito. Vou dar 2 cliques aqui fora para sair da edição. Depois que você entrelaça os objetos, você pode desfazer isso ou liberar eles do entrelaçamento utilizando o mesmo menu nas opções disponíveis. Você clica aqui em objeto, e aí você vem aqui em entrelaçar e seleciona a opção liberar. Pronto, ele vai liberar o entrelaçamento. Esses objetos deixam de ser um grupo entrelaçado ali no seu painel de camadas e você pode recomeçar o seu trabalho. Se alguma coisa deu errado, você acabou ali clicando em acabou entrelaçando do jeito que você não gostou, você pode desfazer e recomeçar. É óbvio, quanto mais complexo for o seu entrelaçamento, mais trabalho você vai ter, mais cuidado você também vai ter que ter para evitar erros e você não ter que recomeçar tudo de novo. É um recurso novo, ainda precisa ser melhorado nesses aspectos, né? Poderia permitir que a gente editasse ali a posição das máscaras de maneira mais facilitada. Até mesmo editar e reeditar esse recurso acaba sendo um pouquinho chato se você erra e precisa corrigir. Vamos lá de exemplo. Eu vou selecionar aqui de novo, vou clicar aqui em objeto, entrelaçar, vou criar o entrelaçamento. Digamos que eu comecei a fazer o entrelaçamento aqui, mas poxa, caramba, errei. Acabei deixando um pedaço de fora. Como é que eu corrijo isso? Ainda com o entrelaçamento, eu posso vir aqui e tentar corrigir, olha, clicando e arrastando, mas aí ele acaba não adicionando aquela outra parte. Vou tentar fazer somente esse pedacinho aqui, ó. Se eu esquecer um pedaço, dificilmente eu vou conseguir acertar ele e deixar ele 100% entrelaçado do jeito que eu gostaria. Justamente porque o Illustrator ainda não deixa a gente adicionar ou subtrair. Ele não tem aquelas opções como, por exemplo, que a gente encontra aqui no painel Pathfinder, que inclusive seria uma ótima adição para esse recurso de entrelaçamento, né? Onde você pode combinar as formas desenhadas no entrelaçamento utilizando recursos parecidos com o que você tem no Pathfinder ali, que seria uma mão na roda. Mas eu acho que à medida que a gente for utilizando essa ferramenta, esse recurso, a Adobe ela vai adicionando novas funcionalidades, ela vai melhorando aí com o tempo, beleza? A segunda função, a segunda ferramenta ou novidade que foi implementada no Illustrator 2023 é o painel de ações rápidas, que já está presente ali no Photoshop há bastante tempo. Eu acredito que a Adobe vinha testando, né, essa implementação no Photoshop para trazer ela para as demais ferramentas. Se eu não me engano, já estava disponível no InDesign também. Mas vamos lá, eu vou clicar aqui no menu Objeto, entrelaçar e vou liberar esse objeto, vou apagar esse oval que eu coloquei aqui em cima. E para você acessar o painel de ações rápidas no Illustrator 2023, você vai clicar aqui nesta lupa ali na parte de cima. Ele vai abrir o painel Descubra e aqui você pode navegar até, por exemplo, a página inicial, clicando na casinha aqui na parte de cima, e você pode navegar até aqui embaixo na opção de ações rápidas. O Illustrator possui o recurso de Actions ou de ações, muito parecido com o que você tem ali no Photoshop. Inclusive, já até mostrei aqui como utilizar ações no Illustrator, quando a gente criou ali, se eu não me engano, crachás com dados variáveis. Vou deixar o link aqui na descrição e aqui no card também para você dar uma olhada, tá bom? Mas, a partir das ações rápidas, você consegue selecionar uma pré-definição, por enquanto, de 1, 2, 3, 4, 5 ações que podem ser aplicadas aos seus objetos dentro do Illustrator. E as duas mais legais, por enquanto, as três mais legais, por enquanto, é que você pode, por exemplo, aplicar um efeito retrô no seu texto, no objeto selecionado, clicando nessa ação e, olha só, automaticamente o Illustrator já vai adicionar o efeito retrô naquele texto. Você pode clicar aqui na opção reverter para desfazer e recomeçar de novo. Você clica aqui na opção voltar e você pode aplicar, por exemplo, o texto com brilho neon e você vai ter exatamente a mesma função. Olha só, ele vai executar uma série de ações e pronto, você vai ter o texto neon dentro do Illustrator. Observa que ele executou, na verdade, diversos comandos pré-gravados, que infelizmente não estão disponíveis aqui no painel de ações padrão do Illustrator. Eu tentei encontrar, procurei aqui no painel de ações, tá? Mas eu não encontrei as mesmas ações que ele disponibiliza no painel de ações rápidas. Acredito que eles vão disponibilizar posteriormente, ou de alguma maneira você vai conseguir adicionar novas ações nesse painel. Mas o interessante é que você pode editar as propriedades dessa ação, as propriedades foram aplicadas nesse objeto, nesse texto, nesse elemento que você aplicou a ação rápida, utilizando
tanto os atalhos aqui no painel Descubra, você pode acessar o painel de propriedades, por exemplo, já vai abrir para você o painel, para você controlar as opções de texto, de traçado, enfim, as opções que você tem ali dentro daquele objeto selecionado. Você pode clicar aqui no painel de aparência, que ele vai habilitar automaticamente para você o painel de aparência. É óbvio que você pode vir direto aqui no painel e clicar nele também, vai dar na mesma. E você tem aqui, olha só, acesso a todas as opções que foram aplicadas a esse objeto. Então, com isso eu posso descobrir que nessa ação, para adicionar o efeito neon, ele adicionou 1, 2, 3, 4, 5 traçados diferentes, né? Sendo que eles estão em cores diferentes. Adicionou aqui também preenchimento, adicionou aqui brilho externo, mexeu na opacidade, né? Se eu clicar aqui em caractere, deixa eu ver, olha, em caractere eu tenho também aqui algumas opções de preenchimento que não foram utilizadas. Enfim, a gente tem aqui todos os recursos, os efeitos, né, os elementos que foram modificados para você ter esse efeito neon. Depois que você entra na edição, que você faz alguma alteração, que você clica fora aqui para que você possa editar esse efeito, você perde aquele botão reverter. Então você tem que dar aí um Ctrl Z, né? Deixa eu ver se com Ctrl Z ele vai desfazer. Ó, com Ctrl Z então ele desfez aquele conjunto de ações que você aplicou. Por enquanto, você tem apenas essas ações. Eu testei essas duas. Deixa eu ver esse old school aqui para ver como é que ele fica. Olha, fica interessante também, tá? Então eu testei essas ações. Esperamos aí que a Adobe possa implementar novas ações com o passar do tempo, tá bom? Essas são as duas principais novidades que você tem disponível no Illustrator 2023. A gente está chegando ali num ponto, né, onde a gente não tem muitas novidades, muitos recursos novos, né? O Illustrator ele já atende a muitas funções. Poderiam melhorar, por exemplo, dados variáveis. O Illustrator ainda é uma droga de trabalhar, né? Alguns recursos que a gente encontra em outras ferramentas, como no próprio InDesign, dados variáveis no InDesign são muito bons. No próprio CorelDRAW também você tem dados variáveis, eles poderiam implementar isso dentro do Illustrator e também trazer mais efeitos do próprio Photoshop para dentro do Illustrator. É claro que isso dificilmente vai acontecer, senão a Adobe acaba inviabilizando o Photoshop, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente chegou no momento aqui que a gente encontra pouquíssimas grandes novidades quando você migra, quando você muda de uma versão para outra. Na 2022 a gente teve poucas novidades, que eu já mostrei aqui, inclusive, quando foi lançado na época, né, no ano passado. E agora a gente tem essas duas novidades e as demais ficam para ajustes finos ali em ferramentas que já existiam no aplicativo. Você tem, por exemplo, agora novos recursos para edição de objetos e textura 3D. Eu não trabalho com 3D no Illustrator, então eu não saberia te dar mais detalhes sobre como é que você pode utilizar esses novos recursos 3D, né? Na verdade, eles aumentaram a compatibilidade com novos formatos GLTF e USD, né? Para você editar ali no Substance 3D, que é um aplicativo 3D da Adobe que é vendido à parte, aí, vendido por fora da Creative Cloud. Você tem também novas funcionalidades para documentos compartilhados, aquela funcionalidade que você tem ali para você compartilhar um documento online, para um revisor comentar, ou até mesmo para você editar de maneira colaborativa. É um recurso que eu também não utilizei ainda, vou testar e vou trazer mais detalhes posteriormente. Você tem também agora um aprimoramento quando você copia um texto do Illustrator. Isso aqui é interessante mostrar, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Eu formatei esse texto com a fonte IBM Plex Bold tamanho aqui, vou arredondar o tamanho aqui para 60, por exemplo. Agora, quando você copia um texto do Illustrator e leva ele para o InDesign, você consegue colar esse texto com muito mais precisão. Primeiro, se eu colar o texto aqui no InDesign, ele vai colar ele como uma caixa de texto, tá vendo? Então ele cola com uma caixa de texto normal. Mas observa o seguinte, quando eu colo esse texto, o InDesign ele exibe aqui na parte de baixo, olha, esse pequeno controle de texto, que permite agora que você alterne entre colar como somente texto, ou seja, do jeitinho que ele está ali, é um texto numa caixa simples que você pode editar, transformar, enfim, fazer o que você quiser ali usando o InDesign, ou você pode colar ele com a formatação. Dessa maneira o InDesign vai preservar toda a formatação que você aplicou lá no Illustrator, o tamanho, a fonte, o peso, o estilo da fonte de maneira geral, e assim você tem, olha só, um texto totalmente editável com a aparência, com a formatação que você tinha ali no Illustrator. Isso funcionava de maneira bem porca nas versões anteriores, quando você colava um texto no InDesign,
ele dificilmente reconhecia os limites de texto, dificilmente ele reconhecia como um texto, algumas vezes ele acabava importando como um objeto, convertia em curvas, não preservava a formatação. Tudo isso foi corrigido e agora você consegue copiar e colar entre o Illustrator e o InDesign utilizando esse recurso, aquela pequena ferramenta ali no cantinho inferior direito. Além disso, a gente também tem aqui, como novidade, uma melhoria ao carregar, ao abrir documentos que contenham imagens PNG vinculadas. Quando você insere uma imagem ali no Illustrator, né, um arquivo PNG, nesse caso especialmente arquivos PNG que foram vinculados, ou seja, estão conectados a um documento externo, a um documento que está salvo em uma outra pasta, ou até mesmo na outra pasta, na mesma pasta, mas é um documento vinculado. Agora, a Adobe aprimorou para que esses documentos abram de maneira mais rápida e você consiga ter acesso à edição do documento de maneira mais ágil, mais rápida. Você abre ali um documento que tem muitas imagens PNG vinculadas, ele consegue abrir de maneira mais rápida. Acho que dificilmente você vai perceber esse tipo de melhoria se você não trabalha com elementos vinculados, tá? Bom, e essas são as principais novidades do Illustrator 2023. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí, assim você ajuda o meu trabalho. E se você quiser aprender mais sobre o Illustrator e ganhar dinheiro vendendo seus projetos, não deixe de conferir o link do meu curso de Illustrator aqui na descrição. Vem aprender comigo como fazer o Illustrator trabalhar para você de verdade. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube Design. Um forte abraço. Tchau, tchau.